Ó, Senhor. Bom, irmãos, então, enquanto a gente aguarda para testemunhar mais a bondade de Deus sobre a vida do irmãozinho João e a família do Lucas, a gente vai entrar, então, agora na última sessão dessa escola, que é um assunto muito particular para mim e, infelizmente, não é tão conhecido nas nossas igrejas, e eu tive, assim, a honra de poder estudar com a Ruth sobre esse assunto. Vozes que contribuíram para a evangelização do Brasil. Ao contrário que a brincadeira que o meu esposo fez, a alusão dessa foto ao política passada, ela não faz alusão à política, mas faz alusão ao reinado de Cristo, né? Na nossa nação. E essa imagem? Ai, olha, homem. Por favor. Então, novamente, tem esses assuntos que eu vou estar trazendo para vocês, para a gente poder dar uma olhada aí no que Deus moveu na história do nosso país e para nós em particular, porque além de estar inserido na sua sociedade, a gente pode enxergar como o início das coisas, como Deus trabalhou e trouxe o protestantismo para um lugar onde era habitado por índios. Né? E sabendo um pouco dos índios, eles eram pagãos, adoravam muitos deuses. Então, como Deus fez essa bondade com a nação que a gente está vivendo hoje e nossa identidade como brasileiros, né? Então, a gente vai trazer um pouco do panorama novamente, as primeiras viagens missionárias, educadoras no Brasil, as protestantes pioneiras apologéticas, né, medicina e ação social, as primeiras missionárias indígenas e sertanejos, que essa área ela foi muito especial quando eu comecei a estudar. Para mim, Deus falou muito ao meu coração sobre a questão do norte, nordeste do Brasil, até nos dias de hoje. Então, ali já era uma realidade que Deus estava levando a essas pessoas a palavra dele, através dessas mulheres, e as mulheres do movimento de renovação espiritual, né, que a gente vive nos dias de hoje. Pode passar, por favor. Então, aqui está a linha do tempo, então, aqui do Brasil, conhecida por muitos, mas eu só vou trazer para a gente pincelar a nossa realidade. O Brasil, então, é descoberto ali no lado esquerdo, em 1500, por Pedro Álvares Cabral, um português que vivia na Europa. Então, vamos lembrar da Europa que eu falei lá? Então, vamos lembrar da realidade desses europeus. Nós temos, infelizmente, nós temos essa mancha, né, na nossa história, que é o período da escravidão. Mas também temos a bondade do Senhor através dessa senhora do meio. Quem não conhece, ela é a Princesa Isabel. Ela trouxe a Lei Áurea, né? Linda a Princesa Isabel, né? Eu não conhecia ela pessoalmente, em foto. Pessoalmente em foto. Mas ela é muito bonita, digna de princesa. Após a Lei Áurea, nós entramos, então, no Império. Até então, nós éramos uma monarquia. Então, aqui, agora, nós estamos no Império, que é o Dom Pedro II, o imperador. E, finalizando, então, iniciando o século XX, República, em 1889. A abolição da escravatura foi em 1888. Esse é o nosso panorama, nossa realidade, sendo colonizados por europeus, num local onde viviam índios. Né? Índios de verdade. Não os índios que a gente vê na beira da estrada. Índios de verdade, de verdade. Os raios. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trouxe, porque eu achei muito interessante, isso tudo que eu estou falando também é um livro da Ruth, que é Vozes do Protestantismo Brasileiro, Início do Protestantismo Brasileiro. Que palavra difícil. E aqui traz a Constituição Imperial. Eu trouxe para vocês verem como começou a se formar o âmbito religioso no nosso país. Isso é muito importante a gente entender, né? Então, aqui, o panorama religioso, ele estava regido na Constituição Imperial, em 1824. Depois, nós tivemos a Constituição de 1888. Então, hoje, ela ainda é a Constituição de 88, até que a gente sabe que as nossas autoridades, fiquei sabendo nos bastidores da igreja, que tem tentado mudar até o nosso hino rio-grandense, devido a algumas palavras. Né? Então, não sabia disso, fiquei bem assim, espantada com o que falaram. E agora a gente tem aqui, pela primeira vez, a religião estava sendo falada no Império Brasil. Então, aqui no artigo 4, eu trouxe, que foi o Pedro II que trouxe essa Constituição, que diz: a religião católica romana continuar a ser religião do Império. Será permitido a todas as outras religiões realizar culto doméstico ou privado em suas casas, para este fim destinada sem qualquer aparência exterior do templo.
Por mais que tivesse, e aqui entra as religiões, o protestantismo, que é o que a gente professa nossa fé, ainda era muito escondido, muito assim submundo, ainda não era tão aberto. Tanto que eu trouxe aqui vários relatos da época que existiam perseguições contra nós cristãos protestantes. Então, eu trouxe para a gente poder ver como é que estava o panorama, a situação do Brasil lá no início. Aqui é século XIX, né? Esse aqui é uma carta que Antônio Joaquim de Mello, um bispo, né, católico da época, ele escreveu essa carta. O Brasil não tem mais fé. A religião aqui está quase morrendo. Não resta dela mais do que aparências exteriores. As grandes festas de hábito terminaram pela devassidão das classes populares e uma idolatria em relação às estátuas. Mas aquele que é o caminho, a verdade e a vida é desconhecido. Então, aqui, ele traz exatamente sobre a questão de Jesus. É falado muitas coisas na religião, mas não é falado do caminho da verdade, é em Cristo. Para esse estado, Senhor, aqui chegamos na educação da juventude, para esse desmoronamento na ordem social, devido aos princípios subversivos e anárquicos que corroem os filhos da luz. Não existe para mim senão um remédio, uma concordata franca e leal com a Santa Fé. Aqui a gente já consegue ter uma ideia de como estava já a nação brasileira, né? Pode passar, por favor. Esse livro aqui, ele é de um autor, o nome dele é David Vieira. Eu trouxe ele porque ele também foi citado, a Ruth trouxe ele, e ele falava muito sobre a realidade do Brasil. Então, eu vou só trazer assim, um pouquinho do que ele falou dos protestantes, né? Isso é uma realidade que a gente não está tão intrínseco, não está tão inserido hoje. Mas a nossa mentalidade, ela é. Por mais que você não profira isso que eu vou ler agora, você pensa que tem a ver com católicos e evangélicos. A chamada religião católica considerava como principal vínculo da unidade nacional. Não tolerava outras crenças. A religião protestante era uma heresia perigosa e má, que não deveria ser permitida em solo brasileiro. Os protestantes, por sua vez, consideravam o catolicismo uma religião supersticiosa e atrasada, e tinham que tarefa reformá-la. Preconceitos intransigentes, discriminação, foram práticas comuns entre católicos, tanto quanto protestantes, em toda a cristandade. Então, aqui a gente está vendo lá no início e ainda a gente vive essa realidade. Ainda não tem a particularidade da unidade entre católicos e evangélicos. E aqui é uma coisa que desde o nosso descobrimento isso acontece. Então, é muito triste a gente olhar para o passado e teve muitas manifestações, tanto dos católicos quanto dos protestantes, na fé, e ainda não chegar nesse senso de olhar ainda o homem na plateia, olhar o vivo caminho, como o próprio pastor falou, né? O próprio bispo falou. E isso é muito triste na nossa história e ainda é nos perseguido nos dias de hoje, né? Pode passar, por favor. Esse aqui, ele é um filósofo e teólogo, Isaac Nicolau. Eu quis trazer ele porque ele traz um livro que é muito bom. Eu quero encontrar esse livro dele e ele fala sobre a introdução do protestantismo brasileiro. Ele fala como foi introduzido de uma maneira muito honrosa, muito com zelo, através do que Deus estava fazendo na Europa. Ele consegue enxergar e ver coisas no Brasil sendo atuado, né? Então, eu quis trazer ele porque ele fala assim: a introdução do protestantismo brasileiro é de ontem a obra, né, da data de 1855, a presbiteriana, de 1859. O catolicismo brasileiro do fim do século passado assemelhava-se ao europeu do século XVI. Imagina, aqui a gente está no século XIX e o Brasil está muito atrasado na religião. É isso que ele está tentando dizer. Século XVI. Ainda hoje, em muitos pontos do Brasil, se vivem e se reproduzem as polêmicas, as reações, as perseguições religiosas da segunda metade do século passado. Esse ambiente seria muito parecido com aquele que operou na Reforma Protestante. Então, aqui a gente está quase entrando no século XX e o Brasil ainda nem tinha experimentado ainda das reformas. Então, era um atraso religioso. E nisso aí novamente a gente vê a luz do Senhor, né? Todo esse atraso, todo esse comprometimento de moral da Bíblia, das Escrituras, não que a Igreja Católica não tivesse, mas havia uma mistura de crenças populares, eram as religiões africanas misturadas com o catolicismo, então era uma mistura. Sabe, vocês devem conhecer isso que eu vou falar agora. Naquela época era muito compartilhada as festas de Bonfim e também, coitado do Santo Antônio, era a época onde as pessoas pegavam o Santo Antônio e enfiavam ele dentro da água. Já ouviram falar isso aqui?
Ponta cabeça. Então, era exatamente nessa época que começou esses supersticismos, assim. E isso começou a deturpar a palavra de Deus através da sociedade. Então, a gente sabe, quando a palavra de Deus ela é deturpada, o que afeta na luz, o que afeta na moralidade de uma sociedade. Então, o Brasil começa a ser exatamente isso. Só que, então, vem os protestantes atuarem. Pode passar, por favor? Teve a abertura dos portos através de Dom João VI. Ele era o pai do Dom Pedro II. E ele fez um acordo com os ingleses. E a partir desse acordo, essa abertura dos portos, porque ele era Portugal é na Europa, muito próximo da Inglaterra. Então, ele fez essa abertura, fazendo com que os ingleses pudessem vir ao Brasil através dos portos. Mas o que a gente vê é um comércio. Nath, mas eu estudei isso, não tem nada a ver com Deus. Tem sim. Através desses comércios começaram a vir pessoas missionárias. Pessoas começaram a vir para os portos, começaram alfaiates, pescadores começaram a pregar o protestantismo que estava queimando e avivando lá na Inglaterra, com o metodismo, com os luteranos na Alemanha. Então, Deus abriu através dessa Dom João IV a oportunidade do Brasil ser evangelizado, digamos assim, né? Pode passar, por favor. E aqui a chegada dos imigrantes à congregação. Eu quis trazer as fotinhos para vocês, que essa aqui é a primeira capelania inglesa que teve no Brasil, em Fortaleza. Então, ela era assim, o templo deles. Anglicanos, né? Os ingleses são anglicanos. E aqui são a fotinho deles, que vieram fazer missões. Pode passar, por favor? Honrando a galera da luterana. Que a galera do luterano levanta a mão. Então, essa aqui é a primeira igreja protestante luterana em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Então, Deus usou muito a reforma de Lutero, trouxe esses abençoados, porque se a gente for ver um pouco mais a história de Nova Friburgo, quantas maravilhas Deus fez e sinais maravilhas naquela cidade. Procurei Antônio Prado, juro que eu procurei mesmo. Mas eu não encontrei ainda uma primeira igreja que estivesse lá, porque o irmão de Antônio Prado disse que tudo que de Antônio Prado é bom. E eu procurei lá para ver se tinha uma primeira igreja que seja uma capelinha. Não tem, mas foi respingado dos alemães imigrantes de Nova Friburgo. A minha pesquisa foi errada. Tá aí, desculpa, irmão, desculpa. Vou ter que fazer outra escola. Mas é muito legal conhecer, assim, né? Eu fiquei muito feliz de conhecer os templos, assim, é tão legal. Pode passar, por favor. E aqui também, então, a abertura dos portos, parece que isso é muito legal, muito bom, mas nós tivemos perseguições dos protestantes evangélicos, né? Aqui eu tenho essas imagens que, devido a essa situação de perseguição, quando você e o catolicismo ser tão obrigatório que, para você ser considerado cidadão, você tinha que registrar que você era católico. Só que os protestantes não queriam testemunhar a fé deles. Então, eles não tinham direito a cemitérios, por exemplo. Vocês não podiam se enterrar. Por isso que, às vezes, agora eu entendi que aqui em Canoas tem um cemitério luterano. Eu entendi que por isso que tinha. Quando eu olhava, eu confesso que para que ser tão separatista, até na hora de morrer. Mas, na verdade, eles eram perseguidos, gente. Já pedi perdão para Deus. Eles eram perseguidos e eles não tinham aonde poder nem morrer, nem bater as botas, como dizia minha avó. Foi nem bater as botas. Então, essas eram as perseguições. Aqui tem os registros de nascimento, então eles não tinham direito à herança também, essas pessoas. Não podia deixar um legado para os seus filhos. Não tinha registro civil, não tinha registro de documentos em si. Imagina, imigrantes chegando. Indigentes, exatamente. E eles passaram por isso e mesmo assim não tiraram a fé em Cristo, continuaram vivendo a vida com o Evangelho, queriam viver. E eles foram umas bênçãos para nossas vidas. Se a gente for ver o legado, a história do luteranismo, vou dar o microfone para o irmão falar da história do luterano. É lindo demais aqui no Rio Grande do Sul, porque eram famílias, eram relacionamentos familiares que eles trouxeram. Então, é muito linda a história dos luteranos. E aqui tem essa pedra, porque também havia apedrejamento. E aqui eu trouxe um testemunho muito lindo, né? É tão bom quando tu conhece um testemunho, mesmo recebendo uma pedrada na cabeça, tu vê que a pessoa é cheia de Deus. É muito bom, gente. Um dia eu vou receber uma pedrada e eu quero testemunhar que nem ele. Eu vou me lembrar do meu irmão. Oh, Senhor! Doeu, mas valeu a pena. Valeu a pena. Doeu, mas valeu a pena. Vamos ver o testemunho do irmão.
Um apedrejamento, então, era bem comum, característico, né? Certa noite, o missionário Bagby, e depois eu vou mostrar a esposa dele, foi apedrejado quando realizava um culto em uma residência, que não podia cultos abertos, lembra? Então, tinha que ser em lugares fechados. Ficou inconsciente por alguns instantes, mas recobrou a consciência e terminou o culto e realizou um casamento. O missionário Taylor, ao saber o que aconteceu, falou: Bagby, essa ferida é a coisa mais bela que eu já vi. Lamento por não estar junto, presente. Eu preferiria um ferimento como esse na minha cabeça do que possuir a coroa de qualquer rei da Europa. Então, esses são os cristãos que o Senhor trouxe. E o irmão fura o pneu e diz: não vou no culto hoje. Esse homem terminou o culto, fez o casamento. Não quero falar nada, mas tudo fala, né? A gente já falando com autoridade ao microfone e a gravação, você já sabe. Né? Diz que não dá para chamar mulher para ensinar. Pode passar, por favor. Vamos começar, então, a falar sobre as primeiras missionárias educadoras no Brasil. Alguém conhece uma dessas senhoras? Vontade de levar para casa, gente. Olha a coisa mais linda. É? Então, vamos a elas. Pode passar, por favor. Essa é a Sarah Carley. Ela nasceu em 1825 e faleceu em 1907. Ela era congregacionista, né? Ou seja, ela tem aí uma herança de Azusa, porque depois de Azusa começou as congregacionistas, né? Porque a beleza da história da igreja é que as coisas vão se alinhando, né? O Senhor vai montando o quebra-cabeça espiritual dele. E ela, então, vem dessa linha. Ela foi compositora, evangelista, escritora, pintora e professora. Pode passar, por favor? E a Sarah Carley, ela foi uma excelente esposa, ela foi uma companheira muito inteligente, ela era tipo consagrada, o braço direito do seu marido, em tudo que ele empreendia. Ela tinha um dom muito, muito lindo, assim, dos esbostos. Então, os presbíteros, eles pregavam, né? E pediam para ela olhar, revisar e até mesmo escrever as próprias pregações que eles iriam fazer no culto. Então, ela era uma mulher muito renomada nisso, assim. E a Sarah, ela foi uma educadora que organizou a primeira escola dominical permanente no Brasil. Ela trouxe isso e ela iniciou cursos de música. Então, quando você vê músicas aí nas igrejas e tal, essa mulher já estava trazendo estudos de música, estudos da palavra. E ela liderou evangelistas, ela produziu literaturas, hinos evangélicos, e ela tinha ali é ela estudando, e ela tinha esse livro, que é A Alegria da Casa, a vida familiar. Ela tinha muito prazer de ensinar a mulher as virtuosidades a qual Deus criou ela para ser. Então, ela é essa mulher, assim, muito didática, né? E esse livro, ele traz, então, as orientações das donas de casas, e sabe o que é mais legal? As escolas brasileiras utilizavam isso aqui. Imagina uma escola brasileira utilizando algo cristão, que a gente não vê. Nossa, Nath, mas parece ser tão... Nunca vi isso no Brasil. Vimos sim. E a sociedade começava a andar no rumo de conhecer ao Senhor exatamente através da educação. Uma coisa que me chama muita atenção, eu espero que vocês vejam a beleza disso que Deus que oportunizou para essas mulheres, é a educação. Deus moveu muito educadoras no Brasil. E uma vez eu estava indo para São Paulo, e 14 horas de viagem, você não tem muito assunto, né? E aí eu conversei com o Enéas, a Raquel dormiu, o Gerson não dormiu porque estava dirigindo, mas estava quase. E o Néia, quase. Ele quase dormiu. O Néia dava uns gritos de vez em quando, jogava erva quente na cara dele, benzendo assim, Gerson... E aí eu conversei com o Néia que eu estava enxergando exatamente assim, foi muito nítido, assim, estudando a história da igreja, principalmente das mulheres brasileiras, que como Deus fazia um mapa espiritual, né? Do sul ao sudeste havia muita educação, muitas escolas, muitas faculdades, né? E a gente já sobe para o norte e nordeste, Deus trazia muito missão. Então, hoje, quando você fala para o Brasil, vou fazer missão, vai para o nordeste. Você não vai para o Rio Grande do Sul fazer missão. Então, está vendo como Deus fez um anagrama espiritual no nosso país, e isso nos é dado até hoje. Não é à toa que a gente aqui no Rio Grande do Sul está estudando, fazendo escola. Não é uma coisa aleatória.
é Deus move isso ao longo da história. Assim como o Sudeste, que a gente tem várias faculdades, tem a Convergência, tem a Escola Jundiaí. Então, Deus vai traçando. E isso aqui é no início do descobrimento do Brasil. Imagina agora, se a gente parar para enxergar e ouvir de Deus, né? Então, é muito linda a história das mulheres, e foi isso que eu compartilhei com o Neia na viagem. Aí eu disse para ele, né, eu tô enxergando isso e é muito lindo. Pode passar, por favor. Essa aqui é a Marta Watts. Ela é metodista, fundadora e diretora do Colégio Evangélico do Brasil. Então, ela foi uma da... Imagina, mulher, período colonial, onde a mulher, nosso panorama também não era favorável, né? As mulheres não tinham direito de voz. E aí vem essa mulher trazer essa oportunidade para nós, né? Eu vou ler aqui. Pode passar mais um, por favor, Lise? Deixa eu ver. Não, pode voltar, então. Eu não botei, mas eu li aqui. Aqui é um testemunho. Estava um testemunho o dia inteiro. Testemunho como essa mulher era vista, né? As pessoas. Essa aqui é a Tula Daniel, ela é uma cristã, e ela falou como era a Marta. Era tão modesta, tão despretensiosa, tão corajosa, tão firme, tão verdadeira e tão cheia de amor pelo seu país adotivo. Ela não era daqui, ela era americana. Que quase era uma dor e um choque quando descobriu para ela que não havia esperança de voltar a trabalhar entre os brasileiros. Ela teve que voltar, então para ela doía o coração dela, né? Os brasileiros amados enquanto vivesse. Para ela, a vida só valia a pena se pudesse trazer almas ao Senhor. Em sua pátria adotiva, aqui no Brasil. Ela amava a nós, sim, mas amava mais o Brasil. Que ternura tinha para as crianças, que prazer era para ela acompanhar seu crescimento físico, moral, mental e espiritual. Então, essa é a Marta, pode passar. Aqui tem uma foto dela com a escola, que ela foi diretora. Isso aí são todas as crianças. Ela tinha muito zelo que as crianças também tinham que aprender a teologia, aprender o cristianismo em cada área da vida delas. Todos os ensinos, desde o moralismo até o aprender a conhecer a Deus e torná-lo ele conhecido nos dias dela. Então, ela fazia exatamente isso. Eu achei muito lindo, né? Tem criança de várias idades. Parece um orfanato, gente, mas não é uma escola. Olha que lindo. Daí ela trouxe, né? Aqui também tem mais um... Zuleika, irmã Zuleika. Zuleika Mesquita, ela traz também um testemunho sobre a Marta. Não dá para olhar meme, né? Poxa vida, traga todo o nome dos irmãos. Se, por um lado, o grande objetivo da missão de Marta era salvar almas, sua prática educacional ultrapassou os limites da evangelização. Tornou-se uma educadora amplamente reconhecida, até mesmo na esfera pública, chegando a ser convidada por o Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi um presidente nosso, tá, gente? Na época, ele era, então, governador de São Paulo, mas ele foi também, para implementar as reformas educacionais por elas entendidas. Está conseguindo ver? Um governador de São Paulo chamou ela para poder fazer as reformas educacionais do país. Dando uma ideia de tal contribuição, um inspetor escolar da época, em seu relatório, definiu este colégio, ele existe esse colégio, tá, gente, até hoje, ele chama Piracicabano, como sendo a célula-mãe da instrução do Estado de São Paulo. Vou passar mais uma fotinho? Não sei se eu botei aqui, ó. Tudo começou aí, esse colégio. Hoje ele existe, só que está com uma estrutura melhor, né? Assim, mas é muito legal. Piracicabano. Como ela é metodista, eu não botei aqui, mas numa das igrejas assim mais antigas de São Paulo, tem um vitral dela, assim, botaram um vitral nela, em homenagem. Muito lindo o vitral. Então, aqui. Em setembro de 1881, ela falando, é o testemunho dela, né? Minha escola começou com uma estudante. Em janeiro de 1882, tínhamos 2. E em janeiro de 1984, tínhamos 45. E hoje, em 1884, temos 57. Em agosto daquele ano, a missionária afirmou que faremos o que puder pelos alunos para levá-los a Cristo, ou pelo menos preparar o caminho para a futura geração. É uma longa espera, vamos pedir a Deus com insistência. Então, essa é a diretora, essa é a mulher que foi utilizada para educar essas crianças no cristianismo. É muito linda a história dela, não vou conseguir falar muito, que eu não quero adentrar, assim, mas é muito linda o testemunho. Pode passar. Olha, gente, coisa mais amada.
Eu amo Nona, né? Então, para mim, cada uma é uma muito linda. Carlota Kemper. Alguém conhecia ela? Ela é presbiteriana. Não? Beleza. Então, a Carlota Kemper, ela foi uma mestre querida intelectual. Ela era dos Estados Unidos e ela veio em Brasil a partir de um apelo do Eduardo Lane, né, que era um dos pregadores assim, protestantes, que a trouxe para cá. Ela lecionou no Colégio Internacional e foi professora do Eduardo, né, próprio pregador. Ela foi também professora do Erasmo Braga e ela, Dr. Lane, contraiu... Ela contraiu a febre amarela e quando ela teve a sua melhora, ela perdeu, né, o companheiro dela veio a falecer. Ela foi considerada a mulher mais culta do Brasil na sua época. Uma verdadeira mestra que fazia com que os seus alunos amassem os estudos. Pode passar mais uma, por favor. Sei. Ela não só colaborou como um colégio, mas ela também colaborou muito para a igreja presbiteriana. Então, todos esses estudos, não sei se você já conversou com alguém presbiteriano, mas eles são muito estudados, vou usar esse termo. Eles gostam da liturgia, eles gostam de doutrinas, eles estudam. Então, tem todo um DNA, uma herança que essa mulher deixou, que ela trazia isso, né? Ela foi a professora que conheceu Dom Pedro II, ela conheceu o imperador. Então, ela foi muito importante, assim, né? O imperador exprimiu alta admiração por o raro talento dela, uma mulher, naquela época, né? O pessoal dizia que ela era muito bondosa, né, com os candidatos ao ministério pastoral. Era conhecida por todos. Muitos estudantes lhe pediam dinheiro emprestado e ela nunca voltava de mãos vazias. Mas alguns eram bem, assim, danados no pagamento, né? Ao ser criticada por se deixar levar muito pelo coração, por essas doações que ela dava para os alunos, ela respondeu: eu não deixarei de ajudá-los, e se está no meu poder fazê-los. Estes moços são enviados a pregar no fim de semana. Às vezes nem possuem uma roupa decente. Eles devem ter o orgulho próprio dos moços quanto à sua aparência pessoal. Se eu puder auxiliá-los na compra de uma gravata, de uma camisa ou um par de sapato, eu farei com prazer. Então, é um coração, a gente vê assim, como Deus usa as mulheres exatamente nesse ministério. Por mais que você ache, mas é um sapato, é uma gravata, mas ela fazia isso porque ela entendia que eles tinham um destino de pregar. Então, ela não queria que nada das coisas da terra ocupasse o coração deles, mas que olhasse só para o alto. E ela supria as necessidades de cada um. Como uma mantenedora que a gente conhece nos dias de hoje, né? Então, ela era assim. Além de ser autodidata, intelectual, diretora, ela também dava os seus pertences em prol do reino dos céus. Então, ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, a mesma Carlota. Pode passar, por favor. Essa é a esposa Ana Bagby, que é a esposa do rapaz apedrejado. O rapaz apedrejado. Então, ela é batista. Você vê que ela é um pouco mais próxima de nós, né? O falecimento dela foi em 1939. Ela foi uma missionária estadunidense, ela não era daqui, era dos Estados Unidos. Ela foi esposa e mãe, educadora e evangelista. Ela foi 62 anos missionária no Brasil, uma vida servindo nós brasileiros. Então, quis trazer a Ana porque realmente essa mulher é uma bênção. Deixa eu descer aqui, descer. Vocês conheciam ela, gente? Não. Tá. Pode passar, por favor. Eu vou deixar um pouquinho aí, mas antes eu vou falar outra coisa. Eu vou dar um pouco de testemunho na vida dela, né? A Ana Bagby, ela perdeu, né, 4 filhos. Ela perdeu o Luther, de 3 anos, que aqui, palavras dela, né? Confio que Deus guardará o meu Lutero, era Lutero o nome dele, para um dia unir-se de novo, onde mães e seus bebês para sempre esperam, estarão com Jesus e seu povo. Ela perdeu o John com 14 meses, ela perdeu o Wilson, afogado, com 24 anos, e o Oliver, que foi desaparecido aos 23 anos. Ele era missionário. E mesmo assim, olha o que ela disse quando as pessoas perguntavam sobre essa situação na vida dela. Olha o testemunho dela. Prefiro que meus filhos morram agora a vê-los crentes frios, pois eu os quero inflamados com amor por Jesus. Não é desejo de Deus que nenhum de nós se torne frio ou indiferente na sua obra. Mesmo que seja necessário perder aquilo que mais amo na terra, eu não o porei, se isso for necessário para manter o meu calor espiritual. Então, essa mulher, ela era muito apaixonada por Jesus.
muito apaixonada por Jesus. E ela fez, através desse amor por Cristo, ela abriu portas assim para a nossa fé nos dias de hoje. Aqui está a imagem, né, do Colégio Batista, no Congresso Brasileiro. Olha quanta criança, gente. Eu adoro ver essas mulheres que educavam a geração, né? A geração seguinte deles, assim. É muito ouvir a voz de Deus quando você toca na geração seguinte. Né? Aqui, em 1901, então, a Ana adquiriu, ela virou diretora, né, do Colégio Batista Progresso Brasileiro, como meio de evangelização. É legal que Deus botava essas mulheres nas autoridades, assim, educacional do país, e sempre elas tinham coração em evangelismo. Então, era muito forte o evangelismo nessa época. E ela declarou, né? Quando essa instituição deixar de ganhar almas para ti, Senhor, deixe-a morrer. Tipo assim, a escola só pode funcionar se ganhar almas para Cristo. Senão, destrói, tira tudo, não quero mais. Essa era a Ana. Esse é o coração da Ana, muito intensa, né? A Igreja Batista da Lapa foi organizada em 28 de setembro de 1924, após o ensino da Palavra de Deus às senhoras, organização da EBD. E da Sociedade Juvenil, e um pequeno quarto alugado por Ana. Então, aqui também tem um pouco desse cuidado, né? Deus sempre falando às senhoras, né? Usando as senhorinhas do coque. Muito bom. Pode passar. Agora a gente vai entrar em outro. Essa é as vozes, então, das pioneiras da apologética, medicina e ação social. Gente, isso é... Tirando a ação social, que eu acho que é algo intrínseco, assim, que a gente vê, até fácil para homens e mulheres, ser apologética e trabalhar na medicina naquela época era muito difícil, era muita discriminação. Discriminação ao ponto, assim, de te tratarem como herégica, sabe? Heresias, assim. Então, a igreja não via muito bem essas mulheres. Mas, graças a Deus, por o nome dele, ele usou elas para dar ousadia e coragem e amor para a trajetória de cada uma delas, né, no início da nossa fé para o Brasil. Assim. Pode passar, por favor. Essa primeira, ela tem um nome bem diferente. Parece um parasita, tadinho. Mas é um nome que é Arquiminia, isso. A senhora Meireles Barreto, a filha do padre. Ninguém sabe falar. Nath, como assim? Você pegou filha do padre? Nath, padre tem filha? Então, a gente está falando do Brasil, né? Com aquela sociedade toda deturpada, né? Enfim. Não, foi na época, Ele teve ela e mais 6 filhos, o padre. Quase uma chimia. Então, ela nasceu em 1845, na Bahia. Ela era filha de um padre, Fernando Pinto Meireles Barreto, e a dona Leopoldina, esposa dela. Ela recebeu uma esmerada educação do pai. O pai fez questão de cuidar exatamente da educação dela. Por mais que ele tenha sido padre, ele nunca recusou ela e os outros 6 filhos. E através dessa oportunidade que os padres tinham muito essa questão do clero, questão de bibliotecas, acessos a esses documentos, né? Então fez dela Deus oportunizou essa situação para poder trazer ela para essa realidade. E ela ajudou muito o Brasil. Com 30 anos, ela obteve uma nomeação de exército de magistério público. Ela foi a primeira professora pública da Bahia. Então, não era nem pago, nem querer adquirir. Mas ela trabalhou no serviço público, digamos assim. E ela foi uma apologista, assim, né? Ela foi muito à frente da igreja evangélica na época. Pode passar, por favor, mais um. Aí nós temos a Maria Amélia Cavalcante. A Maria Amélia Cavalcante, há 2 anos atrás, ela foi homenageada pelo CREMERS, porque ela foi médica. Ela foi a primeira mulher médica negra do Brasil. Então, e os testemunhos dela é muito interessante, porque vamos pensar, né? A gente está num país completamente desestruturado, religioso. Então, a ética e a moral não eram muito assim, né? Andando juntas. A ciência e a religião eram inimigas, vindo de uma herança lá do século das luzes, como a gente viu na Europa. Então, aqui, essa mulher, ela se converte e ela consegue trazer essa verdade de Deus, a alma, o corpo. Então, ela trabalhava na medicina exatamente com as ciências e a fé andando juntos. Deus deu graça e sabedoria para ela fazer. Então, esses dias eu vi no Google, assim, estava homenageando ela. É que ninguém olha quando o Google abre ali, né? Tem uma coisinha. Estava homenageando 102 anos da vida dela. O pessoal do CREMERS, aqui do Rio Grande do Sul, homenageou ela.
aqui. Eu esqueci de passar os slides, porque a gente fala, não lê o slide, fica falando. Então, no seu tempo era moda os médicos e cientistas proclamarem ser agnósticos, não acreditar em Deus, né? Agnóstico não acreditar em Deus. E o mesmo aconteceu com ela, até que um dia lhe veio uma sede atormentadora do eterno, uma nostalgia transcendental. E aí ela percebeu que a vida dela era vazia e oca, sem qualquer sentido. A sua alma anelava um convívio maior. E aí ela teve um encontro com Cristo. Naquele momento crítico da sua vida, a graça tocou com uma esplêndida generosidade. O pastor missionário Salomão, dotado de admirável capacidade, trouxe para ela um encontro com Deus. Então, a Maria Amélia foi batizada na Igreja Batista, no Recife, em 1908, pelo esse próprio Salomão. Mostrou-se, então, irmã disciplinada e humilde, assídua às reuniões e a cultos e extremamente caridosa. Aí, aqui é um pouquinho do testemunho da conversão dela. Pode passar, por favor. Aqui tem tanta mulher, gente, tanta mulher que Deus levantou no Brasil, que eu cortei muita gente, muita gente. O livro da Ruth é desse tamanho, assim. Eu cortei muita gente, mas eu quis trazer essas mais ponderadas, né? Então, até então, a gente falou sobre missionária, falou sobre diretoras, falou sobre uma médica, falou sobre uma apologética à frente do templo, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Eunice. A Eunice eu vou adentrar um pouquinho mais nela, porque ela fez algo lindo, e você vai enxergar muito Jesus na vida dela. Ela gastou a vida dela dedicada a portadores de mal de hanseníase e suas famílias. Alguém que já ouviu falar sobre educandário? Educandário era aqueles lugares onde tinha colônia dos leprosos, e aí esses leprosos tinham filhos. Aonde esses filhos ficavam? Eles levavam para esses educandários. Quem criou isso? Esta mulher. Esta mulher, ela foi considerada o anjo dos Lázaros, né? A servidora do bem, a sacerdotisa da fraternidade. O pessoal chamava ela assim. A Eunice recebeu reconhecimento de muitos setores da sociedade brasileira e internacional. Ela ganhou muitos prêmios com todo esse zelo, todo esse cuidado que ela tinha com o pessoal que havia a lepra, né? Hanseníase é a lepra, para quem não conhece esse termo. Mas esses filhos não tinham, né? Não, eram saudáveis, exatamente. Sim, no ambiente, né? Porque a hanseníase ela é uma bactéria, se eu não estou falando besteira. Então, querendo ou não, com o tempo ela pode. Eu devia ter pesquisado isso. Eu estudei isso na faculdade e me esqueci. Mas eu acho, se não me engano, ela é algo, assim, transmissível. Mas exatamente é isso que você falou, as crianças nasciam sem. Então, Eunice foi a primeira mulher a receber uma ordem nacional ao mérito. Ela ganhou uma medalha, né? E ela escreveu muitos livros, mas o que eu quero pegar realmente é a vida dessas pessoas. Pode passar a próxima foto, por favor? Esse é o educandário da Eunice, que é nomeia o nome dela, né, como homenagem. Foi inaugurado em 1942 e é ocupado esse espaço pelo Ministério da Guerra, né, pelo quartel durante a guerra. Então, foi feito isso aí bem nesse período. E ela... Opa, pulou. E ela tinha esse amor para essas crianças. Ela cuidava dessas pessoas que eram completamente abandonadas pela sociedade, ou quase assim, o mundo dizia que não era ninguém. E ela ia com todo o seu amor e zelava por essas crianças e pregava o evangelho para essas crianças. Então, tem muitos testemunhos da época que as crianças diziam como se sentiam com ela. Aqui um exemplo, né? A senhora pode não responder se achar que não deve, mas eu preciso fazer para desabafar. Por que a senhora escolheu na vida este caminho tão duro de cuidar dessa raça de gente inválida que todo mundo tem pavor? Aí a dona Eunice responde, né, para um jornalista conversando com ela. Sorriu, recordando as últimas cartas. Olha as cartas das crianças: de engenheiro, aviador, advogado, professores. Todos os filhos de leprosos e por ela encaminhados na vida. Durante esses 30 anos, narrando as suas vitórias, as suas conquistas, os seus trabalhos que deram à sua vida a alegria sadia, que são construídos com o amor de Cristo. Então, ela sempre sorria, ela não se justificava, ela sorria. E o que dava força para ela e fé, que ela estava no caminho certo nesses 30 anos, era exatamente essas crianças que cresceram e tiveram a oportunidade de poder ter formações, né,
Então, é muito linda a história da Eunice, assim, me emocionei bastante. Ela perdeu o esposo, né? Mesmo assim, ela continuava as viagens exaustivas à procura dessas crianças para poder acolhê-las no educandário. Pode passar. É muito legal. Essa eu incomodei meu marido desde quando ele comprou o livro para mim. É muito lindo. É, né, Olivia? É muito lindo. Até que hora vai, Júnior? Tá, tô no tempo. Beleza. Tô muito rápido, gente. Tá. Então, essas aqui são as primeiras missionárias. Missionária o quê? Do sertão, né, gente? Monitor. Pode passar, por favor? Alguém conhece ela, gente? Não é estranho, né? É exatamente isso que eu ia falar. Ela foi uma mártir da evangelização dos indígenas. A Noêmia Campelo, ela foi uma verdadeira heroína na fé. Ela era da denominação batista. Não tivesse... Ela era batista, ela era casada com o missionário Zacarias Campelo. Ela foi uma mártir, ela veio a falecer numa das tribos. Ela, desde criança, jovem, ela tinha uma saúde muito frágil. Então, ela tinha síncopes, desmaios, ela passava muito mal. Mas, de alguma maneira sobrenatural, o Senhor usou ela para tocar os indígenas. Ela foi morar com o marido dela. Ela não era daqui, né? Eles eram americanos. Ela veio nas missões com o esposo dela e eles ficaram numa tribo chamada Croás, o nome da tribo. Deixa eu só ver direitinho. Deixa eu só passar aqui. Pá. Não, sim, exatamente. Bem jovem. Bem jovem. 22 anos. Ali, então, ela foi mãe do Saulo e da Esmeralda. Ela tinha uma saúde frágil, e, como eu falei, ela teve a experiência de contemplar os céus. É aqui que eu quero adentrar com vocês a história dela. Pode passar mais um, por favor. Não postei. Revolta. Revolta o slide. Então, eu vou tentar encontrar aqui, então, que ela fala. Então, ela tinha, então, essa característica de missionária com o marido dela, mesmo com a saúde fragilizada. Ela teve o seu primeiro filho e depois ela ia para as aldeias, né? E as índias nas aldeias chamavam ela de mãe. E tinha muitos índios, assim, que iam ouvir o evangelho só para poder roubar as coisas na casa dela, assim. Mas ela não dava bola, porque pelo menos as pessoas ouviam o evangelho. É mais ou menos isso que ela fala no relato. Aí o pessoal chamava ela, né? Daí uma coisa que ela se incomodava é quando as pessoas diziam assim: não é a mim que deveis adorar. Imagina, índios, né? Mudar a cultura. Eu sou imperfeita. Adorem a Jesus, o Filho de Deus, que morreu por vós. Mas eles não entendiam a mensagem. Mas mesmo assim, ela falava, gastou a vida, e o marido dela também, com essas índias, né? Lá no norte. Cadê o testemunho da irmã? Devia ter botado nos slides. Testemunho da irmã. Aqui. Esse é o esposo dela. Eu estou rindo porque, gente, é muito lindo. Zacarias Campelo, o marido dela, dá esse testemunho numa carta, né? Ele diz assim: Noêmia, durante 12 dias, pertencer ao clube dos ex-mortos. O marido dela. Ou dos redivivos. Ela teve uma síncope prolongada. Síncope é desmaio, tá, gente? E os presentes a tiveram por morta. Quando voltou à vida, contou que estivera no céu e que vira a Jesus. Uma coisa ficou provada: ela nunca mais chorou e nem se queixou da ausência dos seus queridos, como ocorria antes, os filhos dela. Pedia que se lhe mostrasse os filhos, pediu à cunhada que ficasse com o menino e mandou a menina para a avó. E que deixasse o livre o viuvinho. Tudo isso num espírito de bom humor e de quem está de posse de algo mais importante. Dizia mesmo que suas lágrimas já se tinham esgotado. Sentiu o gozo do céu, pelo que não mais se entristeceria. Foi o mais belo testemunho que já presenciei em toda a minha vida. Falar do invisível com segurança de quem já aprovou, de quem já está na posse do futuro. Então, essa mulher teve a oportunidade de poder ter
visto os céus, visto Jesus. E nos testemunhos dela, ela só falava da morada da eternidade. E muitos índios começaram a se converter com isso. E é muito legal, assim, de ter essas mulheres com essa experiência espiritual, né? A gente lê, assim, biblicamente, foi arrebatada aos céus, né, e tal. E eu achei tão legal o testemunho dela, tão lindo, tão vivo. E que depois as pessoas testemunhavam, algo mudou na vida delas, algo mudou. E ela só sabia falar disso. E ela faleceu falando disso, despreendida do marido e dos filhos, porque ela sabia que ela está indo para o cidadão, como cidadã dos céus, né? Então, é muito lindo o testemunho da Noemi. Agora sim, pode passar. Marcolina, alguém conhece essa senhora simpática, vontade de levar para casa, tomar um café? Olha a coisa mais querida ela, gente. Ela é muito cara de vovozinha, né? De comer sopa com ela. Essa foi uma missionária. Alguém já ouviu falar de bandeirantes? Os bandeirantes? Então, ela foi uma. Ela foi a pioneira de abrir evangelização no sertão. Então, hoje, se você vê missionários, lá a gente tem uns amigos, né, na Igreja Aliançadas que vivem lá, o Marcos Mendes, a Vivian também, Barroso, Marco Barroso e a Vivian Barroso, que são amigos nossos da Igreja Aliançada, eles vivem lá. Ela foi a pioneira das pessoas irem e ouvir o Evangelho, né? Aqui tem, eu vou ler, fizeram uma biografia dela, a missionária que abriu caminhos. Ela é bem famosa, assim, no meio cultural, assim, o pessoal fez biografia. Se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, eu acho que eu já vi até um especial da Globo dela, se eu não estou falando besteira. Esse rosto dela não me é estranho, eu vou procurar e vou mostrar para vocês. Então, aqui tem um testemunho de pessoas que escreviam como via ela, né? Hoje, os caminhos, os carros, os ônibus e os aviões chegam com maior facilidade nos lugares distantes. Marcolina, no entanto, durante muitos anos, viajou a pé, de barco, de canoa, sobre lombo de burro e até em carroceria de caminhão. Tudo isso sem contar as vezes que teve de atravessar rios sobre couro de animal. Viajou milhares de quilômetros, indo de povoado a povoado, fazenda após fazenda, de vila em vila, cidade em cidade, sempre ensinando a todos que Cristo é a única esperança para a salvação dos homens. Então, essa é essa senhora. Pode passar, Alice, mais uma vez, por favor? E aqui são os passos, os caminhos que ela fez sozinha, gente. Você sabe como é que é ir para passar rio, atravessar? Diz que ela tinha também uma saúde muito frágil, igual a Noêmia. E ela tinha umas sandalinhas, assim, e ela tinha muita dor nos pés. E sabe como é que ela viajava muitas vezes? Sabe aquelas canoas que cabe só 2 pessoas? Ela se sentava nos sacas de sal e se sentava quietinho durante horas. Imagina uma senhorinha com falta de circulação, com dores nos pés, e ia. Diz que ela chegava, era a alegria do povo, porque ela só exalava o sorriso, que ela queria mostrar a luz de Jesus para as pessoas. Então, essa é a Marcolina, e aqui são todos os passos dela. E eu achei muito interessante essa fala dela, que um dia ela foi muito honrada pelo país e tal, estatal, e um governador foi conversar com ela, e ela só sabia falar isso, ela se desculpava com o governador. Olha a fala dela, gente. Eu tenho chorado e desejado ser 10. Olha a fala dela, gente. Para levar para essa gente a palavra de Cristo, mas nada posso fazer. A saúde me falta e o peso dos anos me tira as minhas forças. Ela queria ser 10, gente. Ela queria ser 10. E ela se pedia perdão, me perdoe. Eu queria ser 10, queria ser mais para poder levar, porque a palavra de Deus é salvação. Então, essa é a Marcolina. Essa é uma mulher que abriu caminho aí para as missões que a gente conhece no sertão nordestino, muito usada por Deus, realmente, a Marcolina. Tem um lindo, assim, testemunho sobre a questão que o pai dela faleceu, ela foi morar com os amigos em Maceió, e ela tinha uns vizinhos protestantes e eles pregavam a palavra de Deus para ela, né? Então, ela conheceu Jesus bem cedo. Aqui tem um poema, que eu não coloquei ali, mas aparece o pezinho dela, ó, o pezinho dela. Pezinho dela. E a Ruth Salviano, essa autora, fez um poema. Olha o que a Ruth fala. Quão formosos foram esses benditos pés que levaram o evangelho ao abrasante área do sertão.
Mesmo inchados, doídos, judiados, prosseguiram sem parar, para anunciar em Cristo a salvação. Então, diz que ela chegava em casa e as irmãs tiravam a sandália dela em carne viva e ela só queria botar a água nos pés e dormia o que ela conseguia sentada, porque no outro dia ela tinha que novamente lá falar sobre a palavra de Deus. E isso ela gastou a vida dela e muitas pessoas foram alcançadas. Ela ia para lugares onde nem a própria igreja ia, ela ia para lugares assim, ó, as pessoas não ouviam falar de evangelho, as pessoas diziam, tem uma família que não ouviu. E ela dava um jeito, se metia na mata e ia falar o evangelho para essas pessoas que não tinham ouvido ainda. Essa é a Marcolina. E ela é brasileira, né, gente? Um orgulho de ter essa mulher aí usada como um Deus. Vocês conseguem enxergar a intrepidez que Deus está dando, a ousadia para essas mulheres? Assim, como é lindo quando elas escutavam e entendiam. O Brasil teve muito período de evangelismo, e isso é uma coisa linda, que infelizmente nós perdemos um pouco da nossa identidade. Eu acredito que tem igrejas que façam evangelismo, e eu sou uma cria, né, do evangelismo. Eu escutei o evangelho, alguém pregou o evangelho para mim. E é muito lindo como Deus se move e tem prazer nisso, né? Tem a ver muito com a grande comissão, o Gerson já pregou sobre isso, que a questão de ir, é falar. Você conseguiu um tesouro, foi lá e comprou a propriedade. E agora você, todo feliz, sai falando sobre o evangelho para todos, naquele tesouro precioso que você comprou. Então, essas pessoas experimentavam na prática isso. E é muito lindo o legado delas no Brasil. A gente agradece. Obrigada, Ana Marcolina. Que está aí agora, Jesus fazendo massagem nos pés dela. Pode passar, por favor. Agora a gente vai entrar, então, no último ponto da nossa aula. Mulheres no movimento de renovação espiritual no Brasil. Alguém conhece elas? Não? Tudo bem. Pode passar, por favor. Essa aqui é a Rosalie Mills Eipoble. Rosalie Mills. Ela é uma missionária também estadunidense, tá, gente? Ela não morava no Brasil, mas ela veio para cá. Ela trouxe algo que estava acontecendo na Europa e trouxe para cá. Na Europa, perdão, nos Estados Unidos, né? Ela tem esse chamado, assim, de falar muito sobre a questão do Espírito Santo. Então, ela traz essa renovação de mente aí para nós na década. Ela faleceu em 1991, então ela é bem recente, né? Eu estava viva, pelo menos, quando ela faleceu. Então, ela é reconhecida como a mãe da renovação espiritual no Brasil. Ela foi evangelista, escritora, professora e poetisa e doutrinadora. Aqui tem um testemunho, né, um pouco de como enxergavam ela, né? Uns constroem neste mundo com a cabeça, são os intelectuais. Outro com as mãos, são os artífices. E aqueles que edificam e elaboram com o coração, cheios do Espírito, são os santos. Esses fazem para a eternidade e tratam com almas. Dona Rosalie pertence a essa categoria. Buscou a Deus e encontrou a de sua presença, tem esparzido sobre milhares de fragrâncias perenes. Um avivamento no Brasil. Terra que quem sabe amar é o tema constante de sua vida. Ela amava o Brasil, ela buscava, orava para Deus sobre o avivamento da nossa nação. Queria muito que ela tivesse visto os anos 2000, né? O pessoal do Paixão, Glória e Paixão Fogo, né? Fogo, Paixão e Glória, obrigada. Não sei a ordem, obrigada, né? Mas a ordem não altera o produto, né, nessa parte, né? Então, tá tudo bem. Então, aqui também tem mais uma fala dela, né? Que nos livros ela escreveu esse aqui. Sentar-se nos lugares santos com Deus, pela intimidade da oração ou meditação. É mais aproveitável do que visitar os altos picos, os grandes monumentos, ou deleitar-se em recreativas viagens aéreas. Então, para ela, a adoração e a oração e a meditação era algo muito mais prazeroso, não existia nada na vida que poderia ser mais prazeroso do que isso. Que é o que Jesus nos convida, né? A orar, a entrar no secreto. Ela vivia isso na nossa nação. Nos ensinou, né? Pode passar, por favor. Esses aqui são os livros, então, da Rosalie. Não sei se vocês conhecem esse livro, se alguém tiver, me empresta. Aí ela tem o Florilégio Cristão, Sarça Ardente e Melodias da Alvorada. Ela tem várias poesias, eu não vou falar aqui, mas só para ter uma ideia, assim, tem um pedaço aqui de quando ela perdeu o filho. Quando ela ganhou o filho dela,
ele faleceu, né? Aí ela diz isso, né? Estão me chamando lá em cima. Ah, perdão. Quando ela estava ganhando, o marido dela estava morrendo, ela estava ganhando o filho dela no quarto de trás. Foi essa, eu me confundi, desculpa, perdão. E aí ele falou para a esposa dele, falou assim, ó, estão me chamando lá em cima, cuide de nosso filho, faça dele um homem, realize o meu trabalho e o seu. Estou completamente feliz, bendize a minha alma ao Senhor. E ele foi entregue aos braços do Senhor e ela estava ganhando o filho dela, né? Mesmo assim, ela não deixou isso, o sofrimento tocar no coração dela, muito pelo contrário, ela permitiu que isso fosse aflorado, a intimidade com Deus, e que alastrou o ministério dela, né, nesse movimento espiritual. Pode passar, por favor. Eu acho que é a última agora que eu vou falar. Sim, a Estela Du Bois. A Estela também conheceu a dona Rosalie. Ela também lia seus livros, ajudava na tradução, porque ela era americana, né? Então ela ajudava ela nessa questão desses programas, assim, os livros e também a tradução. Eu estou falando, mas eu estou passando os slides, porque já falei. Não sei. Aqui também tem um testemunho, né? A Estela, ela foi educadora, poetisa, tradutora, compositora e escritora. Uma alma que conhece as coisas profundas do Espírito de Deus, um coração que se volta para o Senhor. Então, a gente vê ela ali, eu era 2 anos, eu tinha 2 anos quando ela faleceu. Também muito, assim, relevante, né? Da década de 80 para o nosso país, né? Protestantismo. Estela Du Bois, então, tem aqui um testemunho sobre ela. Foi uma serva escolhida por Deus, desde antes da fundação do mundo, para o nosso Senhor Jesus Cristo, e especificamente para a nossa época. Sua vida, desde a mais tenra idade, foi de completa dedicação a Jesus Cristo, a quem ela se referia como um amado mestre. Seu amor a ele, devotado, era completamente apaixonado. Que rica vida terrena foi a dela, cheia do Espírito Santo. Mesmo antes do seu nascimento, o pai já o havia separado para o serviço sagrado, especialmente na parte de louvores e adoração. Então, essa mulher, ela trazia esse coração ardente e profundo pelo Espírito de Deus. Pode passar, por favor. Aí tem ela agora com o seu esposo, né? E os seus filhos. Senhora. Então, ela também fazia a missão, né? O Espírito Santo a conduziu juntamente com seu amado esposo, Carlos. Eles foram para o estado da Bahia. Ele foi como pastor evangélico e professor. E ele foi designado a dirigir o colégio Taylor Egídio. Lá nasceram os seus 3 filhos, que está aí na foto. Ela, então, é esposa de pastor, dedicada, trabalhadora, incansável na denominação batista. Estela ocupou posições de liderança no trabalho de crianças, intermediários, jovens e sociedade de senhoras. Mais uma vez aqui a gente vê uma mulher com essa característica de educadora, evangelizadora. Mais um testemunho assim dela, que ela orava muito nas madrugadas, né? Ela sempre mantinha grupos de oração, ela chamava o Jardim da Oração. Havia esse colégio que eles estavam cuidando e havia um jardim e havia a casa deles nos fundos. Então ela trazia as pessoas para orar nesse jardim e lá manifestava o Espírito Santo, assim. É muito legal a história dela. Imagina um ambiente de escola que você vai para o jardim, dá uma buscadinha, tipo o CPP, dá uma buscadinha nesse jardim e ele vinha o Espírito Santo. Então é muito lindo também o testemunho dela. Pode passar, por favor. Então, agora eu vou finalizando nossa escola sobre a importância, né? Eu quero retornar para vocês sobre por que é importante estudar a história do avivamento. Eu queria que vocês entendessem, não que vocês saíssem daqui historiadores, eu não esgotei os assuntos. Eu só queria mostrar para vocês que como Deus quer e deseja cada um de vocês movendo na história dele, e a mim também, e as minhas filhas. Então, eu dou 5 motivos para poder a gente estudar a história do avivamento, né? O primeiro motivo tem a ver para termos uma visão das maravilhas que Deus fez no passado. Vocês conseguiram enxergar a maravilha que Deus fez? Havia situação na sociedade, vinha a luz dele, vinham seus filhos, vinham pessoas com características de Cristo e mudava aquela sociedade através do Espírito Santo. Então, a gente vê essas maravilhas. Segundo, fé para que Deus possa fazer o hoje. Aumenta a nossa fé quando a gente enxerga o que Deus fez no passado. Isso nos faz querer viver o dia de hoje. O 3, aquecer nossos corações em busca de avivamento em família e igreja. Isso é uma característica dos avivamentos, não é individual. Há um despertar em alguém, mas o Senhor atuava no coletivo, entre
homens e mulheres. Por isso que eu falei lá no início sobre a questão da importância dos dons espirituais e as mulheres se movendo nisso, e a igreja oportunizando elas moverem, mas também elas entenderem, terem esse entendimento do coração de Deus, tem prazer nas mulheres e homens juntos, buscando o avivamento. Então, é isso que a gente vê nas histórias de avivamento. 4, para que conheçamos, então, os caminhos trilhados por homens e mulheres no passado. Sempre foi junto, nunca foi diferente, nunca foi separado. Nunca foi somente homens, nunca foi somente mulheres. Então, há um conjunto, uma harmonia, e Deus quis assim. É o prazer que Deus tem na humanidade. E o 5º, né, o último, para aprender com os erros do passado. A gente tem que se permitir conhecer os erros que acompanham os avivamentos para zelar para Deus. Deus, nós buscamos isso, mas nós não queremos errar com você, nós queremos ser como Jesus. Olhar sempre para a fama do nome de Cristo, para a gente não se desviar dos caminhos do Senhor e perder essa oportunidade de estar movendo junto com o coração de Deus na terra. E eu quero finalizar com uma exortação, assim, é uma oração, na verdade, né? Mas como é escola, é exortação. Por fim, então, eu quero finalizar com a exortação a todos os homens e mulheres que busquemos os melhores dons do Espírito Santo, assim como as pessoas apresentadas nessa aula, nessas 3 sessões. Que tenhamos a coragem e a fé de Perpétua, que se manteve firme e desejosa no martírio. Que tenhamos a coragem, martírio, zelo de fazer a justiça social de Deus em meio à orientação e à manifestação do Espírito Santo, como a Frances Willard, que mudou a sociedade que bebia, embriaguez, ela mudou em uma semana. De educarmos e amarmos em todo o tempo de devoção em nossos lares, lançando-nos como flecha nossos filhos e filhas, como a Susana Wesley fez. Que nos conformamos à vontade de Deus, assim como a Fanny Crosby, mesmo enfrentando grandes perdas, visualmente, sendo cega, não desanimaram e evangelizaram utilizando os dons espirituais com os quais a Deus a capacitou. Que buscamos e avivamos a santificação e vida dos avivalistas, como a Rose e a Estela, que pensaram mais nas coisas de cima, na convicção de que não era o nosso lar aqui na terra, pois nós somos cidadãos dos céus. Que vivamos com a viva esperança de Deus vir habitar na terra, e que Ele ame se revelar e se relacionar conosco, homens e mulheres, para o cumprimento da sua vontade. Que vivamos nossos dias com amor na fama do nome de Cristo, assim como essas mulheres e as famílias que nós testemunhamos agora ao longo da história da Igreja de Deus. E é isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham conhecido e tenham a oportunidade de um dia testemunhar essas grandes pessoas, principalmente ver a bondade de Deus na nossa nação. Não é um acaso, não é um português que veio perdido, descobriu. Tudo é plano e propósito de Deus. E glórias ao Senhor que trouxe os protestantes para o nosso meio, né? Para a nossa fé. Amém.